bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Renato Basso, eu sou aluno da Escola de Aprendiz do Evangelho da Casa de Pedro aqui de Valinhos. Hoje eu vou procurar contar um pouquinho da história do Dr. Bezerra de Menezes. Não tenho pretensão nenhuma de fazer um processo biográfico, até porque em 15 minutos seria praticamente impossível que a gente fale da história dessa figura tão importante para o Espiritismo, para a humanidade. Qual é a minha pretensão? A gente conseguir observar, né, o Dr. Bezerra de Menezes como uma missão, né, um objetivo, uma ideia a ser perseguida. Por quê? Porque ele, quanto encarnado, ele foi um exemplo de amor, de dedicação aos pobres, né, de caridade. Então ele exemplifica muito bem o que é o amor, o que é a doutrina, o que a gente explica no processo da doutrina espírita, que seriam as necessidades, qual seria o caminho a ser seguido, né? Ensinado por Jesus e muito bem exemplificado por ele na sua encarnação. O Bezerra de Menezes nasceu no Ceará em 1931, tá? Filho, na verdade, de uma família de posses, que tinham boas condições financeiras, só que o pai dele era uma pessoa muito boa, muito caridosa também, né? E ele emprestava dinheiro para muita gente, e ao longo dessa história, né, no final desse período da encarnação do pai, que veio a falecer em 1851, e que foi um dos fatos mais marcantes na vida do Dr. Bezerra de Menezes, né? O que acontece? Ele acaba perdendo tudo, e justamente em 1851, que é quando o pai falece, e ele vai para o Rio de Janeiro, na época capital do Império, e ele vai para estudar a sua grande missão, seu grande sonho, seu grande desejo, sua grande ambição, que era estudar medicina. Ele vai para o Rio de Janeiro, e é muito interessante que a gente entenda que ele vai para o Rio de Janeiro numa situação bastante difícil, tá? Financeiramente, ele recebeu ajuda de um monte de gente, eu não saberia dizer, eu sei que era em réis, eu não sei quantos réis que eram, mas ele foi com a ajuda de muitas pessoas, ele conseguiu ir para o Rio de Janeiro. A vida dele nessa primeira fase não foi nem um pouco fácil, porque ele contava com muito pouco dinheiro e precisava sobreviver. E uma das coisas que o Dr. Bezerra de Menezes fazia era dar aula particular. E quando justamente tem um fato, né, que a gente vê nos livros, que a gente vê em alguns filmes que contam a sua biografia, que tem um fato bem marcante, é que quando ele se depara, né, com uma situação que estava assim, quase impossível, né, precisava pagar o aluguel da pensão, ele precisava, né, sobreviver, tudo mais, o que acontece? Ele recebe a visita de um aluno que pede para ele uma ajuda para ter aulas particulares de matemática, né? E ele fala para esse cara, falou, olha, eu na verdade, eu não tenho muita experiência em dar aulas de matemática, eu precisaria estudar primeiro, eu precisaria me preparar primeiro, e uma vez que eu estiver preparado, eu posso começar a te dar aula. E esse cara falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar antecipado, tá? E você se prepara, eu volto. O Dr. Bezerra de Menezes ainda disse, não, antecipado não precisa, quando você vier fazer as aulas. E o rapaz explicou, falou, olha, na verdade eu ganhei essa mesada do meu pai, e se isso ficar comigo eu vou gastar todo esse dinheiro, né? E aí eu não vou ter dinheiro quando eu precisar para pagar minhas aulas. E ele, o Dr. Bezerra de Menezes, né, na época aluno ainda da Faculdade de Medicina, ele se compromete a estudar durante um período, acho que de uma semana, para se preparar para receber, e começar a receber dessa pessoa, desse cara, né, desse rapaz, e começar a dar aulas para ele. O grande barato que a gente vê, e até tem falas do próprio Bezerra de Menezes, que foi uma das ajudas do mundo espiritual, porque esse cara nunca mais voltou. Aquele dinheiro se encaixou tão bem que ajudou a permanência dele no Rio de Janeiro, né, e ajudou nele na sua missão. Então, o Dr. Bezerra de Menezes teve 2 casamentos, né, perdeu a primeira esposa muito jovem, que deixou ele com os 2 primeiros filhos. No segundo casamento, ele tem mais 7 filhos. Teve uma carreira memorável, né? Então, todos os lugares onde ele atuou com muita dignidade, com muita força. Na carreira, ele teve uma carreira militar muito forte, ele teve uma carreira política muito marcante, né? Focado, pensando nos mais necessitados, jornalista, escritor, filantropo, ou seja, e outra, né? O mais importante aqui para nós nesse momento é o papel tão importante que o Dr. Bezerra de Menezes tem para a história do Espiritismo.
Ele é reconhecido como Kardec brasileiro e também como médico dos pobres. E o apelido, né, médico dos pobres, é uma referência a uma vida abnegada, né, uma vida dedicada aos menos favorecidos, aos mais pobres. Existem várias histórias, né, que contam que o primeiro consultório dele ele não recebia quase ninguém, né? Ele monta com um amigo um consultório no Rio de Janeiro e eles não conseguiam sobreviver, porque ele não conseguia ganhar dinheiro com isso. Em compensação, né, nos bairros mais simples, mais pobres, onde ele atendia gratuitamente, ele tinha uma horda de pessoas, né, de famílias, de pessoas que ele atendia gratuitamente. Então, por isso que se justifica a questão do médico dos pobres. Eu não encontrei nenhum ponto que servisse de referência pontual dizendo em que momento o Dr. Bezerra de Menezes começa a se envolver com o espiritismo. Um fato marcante é que ele recebe um livro, né, uma tradução do Livro dos Espíritos, e ao terminar de ler, ele mesmo diz o seguinte: lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Então eu acredito que, na verdade, nesse momento, né, quando ele recebe o Livro dos Espíritos, ele se dá conta, tá, inconscientemente, de que ele estava cumprindo uma missão, que ele estava vindo aqui, uma missão já pré-determinada lá por Ismael no mundo espiritual, né, falando, olha, que ele viria para o Brasil e que teria uma atuação muito importante. Outro momento muito marcante acontece em 1886, quando ele tinha 55 anos. Mesmo ele já tendo uma participação muito efetiva dentro da Federação Espírita Brasileira, é justamente nesse momento, é nesse ano, que ele abraça de vez, né, e justifica o porquê que ele está abraçando a doutrina espírita na vida dele efetivamente. Ele foi presidente 2 vezes na Federação Espírita Brasileira, a primeira em 1889 e a segunda em 1895, quando ele ficou até o seu desencarne. O Dr. Bezerra de Menezes, segundo suas próprias palavras, ele já tinha começado a sua missão, já preconizada por Ismael, né, de ser um dos catalisadores do Evangelho, né, da doutrina espírita na pátria do Evangelho. A vida dele foi marcada pela entrega. Ele cumpria diariamente com as diretrizes que ele dizia que era a melhor forma da gente conseguir cumprir os ideais espíritas, ou seja, se contrapor ao ódio, ter amor, harmonia, agir discretamente. Então ele escolheu isso como ideal de vida. Aqui vale muito a pena a gente fazer uma reflexão sobre a missão que ele recebeu, né? Sobre o trabalho que ele recebeu. Antes da sua encarnação, ele foi escolhido diretamente por Ismael, né, o anjo preposto por Jesus, para cuidar da pátria do Evangelho, o coração do mundo, o Brasil. E ele chama esse seu principal discípulo e explica que a sua missão era abrir caminho por uma nova moral, né, um caminho para uma moralidade, um novo pensamento para a purificação espiritual. E qual é o objetivo? O objetivo era justamente começar a preparar um terreno, né, para essa transformação planetária, para a nossa transformação para o mundo de regeneração. E é justamente no Brasil, a grande missão dele era plantar essa árvore que iria frutificar, né, as necessidades, as questões morais e espirituais, para que a gente consiga começar a fazer essa transformação, né, do mundo que a gente está hoje para o mundo de regeneração. Então foi justamente o Dr. Bezerra de Menezes que foi escolhido para fazer esse processo. E basta, né, a gente olhar para a vida dele, né, para o legado que ele deixou aqui quando encarnado, para a gente ver que ele cumpriu fielmente com essa missão tão importante que ele havia assumido. É muito legal a gente entender que a vida dele foi uma vida bastante dura, né, sofrida, dedicada aos mais necessitados, mas nunca fugiu, né, nunca se desviou dessa missão. E depois do seu desencarne,
né? Aí tem algumas histórias que são muito legais que pra gente conseguir ficar mais próximo, né, desse espírito tão evoluído, né, tão elevado, né, de uma posição tão elevada, mas para a gente tentar se aproximar um pouco dele, vale algumas histórias de humildade, e uma das que me chama muita atenção é que quando ele desencarnou, né, ele foi recebido lá por Celina. Celina era uma mensageira de Maria, né, da mãe de Jesus, para a humanidade, e ele foi recebido pela própria Celina, e aí ele começa a ouvir barulhos do lado de fora de onde ele estava, e ela leva ele até a sacada e tem centenas de pessoas ali esperando por ele, agradecendo ele, e ele pergunta quem são essas pessoas, e ela explica que são as pessoas, são as famílias, são os pais, são os filhos, são os pobres, são as famílias, são os pais, né, são as mães dos filhos doentes que ele curou, que ele salvou, que ele ajudou, que ele cuidou. E o mais interessante é que ele olha para ela e diz assim: eu não mereço. Então, tamanha a humildade, né, do Dr. Bezerra de Menezes, fantástico a gente usar como exemplo. E me chama muita atenção, como eu falei no início do vídeo, que ele cumpria diariamente com o que ele chamava de ideais. Quando ele é questionado quais são os ideais espíritas, ele representa muito bem esses ideais, né? Que é a luta contra o ódio, contra o rancor, né? Que é amor, que é a harmonia, que é a paz, que é a tranquilidade, que é ter uma vida mais discreta. Então ele cumpre isso de uma forma com muita excelência, essa missão. Outra história muito interessante, aí também do mundo espiritual ligada a Dr. Bezerra de Menezes, é que passados 50 anos, né, desse processo de desencarne dele, mais uma vez a Celina, por ordem de Maria, né, por ordem, a pedido de Maria, vem até ele e diz que ele estava pronto para que ele pudesse subir, que ele pudesse sair desse processo aqui, né, que ele poder evoluir ainda mais, que ele estava pronto, preparado para que ele pudesse fazer esse processo. E aí ele pede para Celina falando que não, que ele gostaria de permanecer aqui cuidando da pátria do Evangelho, né, coração do mundo, que ele gostaria de continuar cuidando dos hospitais, que ele gostaria de continuar cuidando dos doentes, que ele gostaria de continuar cuidando aqui do Brasil. E ele recebe uma autorização diretamente de Maria. Há quem diga, né, em algumas palestras e algumas falas, que o céu se abre com a mão de Maria e como se fosse uma psicografia escrita nos céus por própria Maria, dizendo que ele estava autorizado a dar continuidade nesse processo de cuidar do Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Tem um outro fator muito importante que vale a pena muito a gente situar no papel da importância que ele tem no Espiritismo. Tá? Na Europa, né, com o advento do Livro dos Espíritos, da decodificação, Allan Kardec, só que a Europa tinha um viés muito mais filosófico ligado ao Espiritismo. Já no Brasil, já o Dr. Bezerra de Menezes, ele traz um conceito muito mais religioso, né? No sentido de religar mesmo, tá? A humanidade com a missão que é cumprir aí os ideais ensinados por Jesus. E um outro fator muito importante, ele tem um papel fundamental na construção, tá? Na criação, no desenvolvimento da escola de aprendizes do Evangelho. E que ele entendia que era a forma mais impactante, mais forte de conseguir dar continuidade nessa missão de pregar os ideais espíritas, de pregar os ensinamentos de Jesus. Então, junto com o venerável Razin, Razin é um espírito de elevadíssimo nível, né? E Razin, quando encarnado, ele acompanhou a crucificação de Jesus, se sentiu muito tocado. E aí, o que ele faz? Ele cria um grupo com o objetivo de dar continuidade nos ensinamentos de Jesus. Quando ele desencarna, o próprio Jesus o convida para montar a Fraternidade do Trevo. Então, juntos, o venerável Razin, da Fraternidade do Trevo, né, o Dr. Bezerra de Menezes, venerável da Fraternidade dos Humildes, eles se reúnem e são responsáveis pela criação da Escola de Aprendiz do Evangelho, né, e da Fraternidade dos Discípulos de Jesus.
E são eles quem intuem Edgar Armon a começar a fazer esse processo, né, esse trabalho aqui na Terra. Por tudo que a gente pôde ouvir, né, o Dr. Bezerra de Menezes continua incansável na sua missão de cuidar dos humildes, né, de através da evangelização ensinar a doutrina espírita, né, os preceitos da doutrina espírita, continua cuidando dos hospitais, continua cuidando dos doentes, né, todas as vezes que a gente precisa, a gente sabe que numa questão de saúde ele está aqui trabalhando com a gente. Então eu quero agradecer a oportunidade de ter falado um pouquinho sobre a história do Dr. Bezerra de Menezes.